Eu vou cortar para vocês verem o bolo por dentro. A ganache fica maciazinha, gostosa de cortar. Para fazer esse bolo, a gente vai precisar de, basicamente, cobertura para chocolate branco e um bolo, né? Daqui a pouco eu vou desenformar ele. E aqui eu tenho aproximadamente 300 gramas de cobertura de chocolate. Eu vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Coloquei 30 segundos. Não derreteu completamente, mas eu vou mexer bem, misturar bem, porque algumas gotinhas começaram a derreter e outras não. E é muito importante misturar bem para que não haja excesso de calor nessas que já derreteram e elas virem a queimar. Então a gente derrete muito, a gente mistura muito bem e leva lá mais 30 segundinhos. O chocolate já derreteu quase que por completo, porque ele ainda tem alguns pedacinhos que não estão bem derretidos, mas eu não vou colocar mais isso daqui no micro-ondas, porque corre o risco do chocolate queimar e a gente perder todo ele. Eu vou misturar bem isso daqui, porque o próprio calor do restante do chocolate, ele vai derreter esses gruminhos e a gente vai chegar numa consistência perfeita. Então, eu só vou misturar bem aqui até desmanchar tudo. O chocolate completamente derretido, agora eu começo a preparar a nossa ganache, que é feita com água. Eu vou colocando aos pouquinhos, vou colocar um pouquinho mais aqui, mas é aos poucos e vou misturando. E não se preocupem, parece que vai dar errado, mas no final dá tudo certo. Parece que já deu, né? Já deu errado. Mas vou colocando mais água aqui, porque eu te garanto que vai dar tudo certo isso daqui. Olha só, eu aqueci e ela derreteu completamente. Agora a gente vai misturar para deixar isso daqui tudo bem lisinho. Às vezes, trabalhando com chocolate um pouquinho, com a ganache, né? Depois o chocolate a gente derrete normal. E aí, se a ganache ficar muito dura, a gente vai derretendo ela para ficar mais fácil de misturar e incorporar bem o chocolate, deixar bem homogêneo o chocolate com a água. E aí eu vou misturar bem isso daqui para deixar tudo muito bem lisinho. Foi rapidinho, bem lisinha essa ganache. E aqui, essa quantidade eu tô usando para um chocolate, para um bolo pequeno. Se vocês forem fazer um bolo maior, daí vocês aumentem a quantidade do chocolate. A água foi bem a olho mesmo. Mas eu fui colocando de pouquinho em pouquinho. Eu vou esperar esfriar um pouquinho para espalhar em cima do bolo, porque ela tá muito líquida. Se eu colocar assim no bolo, ela vai escorrer todinha e não vai ficar com um aspecto bonito, com um efeito bonito, aliás. Então, eu espero esfriar um pouquinho para depois colocar no bolo. E aqui eu já vou escolher uma cor de fundo para colocar, para fazer. Escolho um corante para chocolate. E vou misturar. Eu escolhi esse azul Tiffany, é da Fab. Não estou fazendo jabá para a Fab aqui, mas é o que eu tenho. Ele é um corante que ele serve, eu gostei muito dele, aliás, que é um corante que ele serve para chocolate, para pasta americana, chantilly, glacê, fondant. Ele é bem versátil. E olha que cor bonita que ficou aqui. Eu vou deixar nessa cor bem clara mesmo. E se vocês quiserem fazer um bolo azul,
com o chocolate, vocês têm que colocar sempre um pouquinho mais, porque o chocolate branco, ele não é completamente branco, ele é meio amarelado. E aí, quando você coloca um corante azul, ele se mistura, né, com a cor do chocolate, ele fica mais esverdeado. Então, ou vocês tinjam o chocolate branco com o corante branco mesmo, para deixar ele bem branquinho, e aí tem o dióxido de titânio, que serve para deixar o chocolate branco bem branquinho. Então, vocês podem deixar ele branquinho e depois colocar o azul, para o azul ficar na cor original. Ó, o dióxido de titânio é esse daqui, ele é um corante que é usado muito na confeitaria. E ele dá um acabamento extra branco nas receitas. Pode ser usado no chocolate, na massa do bolo, para a gente deixar ela bem branquinha. Pode ser usado na pasta de leite ninho, né, que a gente usa para fazer docinhos. Ela não fica completamente branca, então a gente usa o dióxido de titânio para deixar a massa bem branquinha. Acabei perdendo uma parte do vídeo, mas eu fiz um testezinho aqui para testar o ponto da ganache. E aí eu ponho... se ela escorrer muito rápido e chegar até lá a base do bolo, ela ainda não tá boa para colocar no bolo. Agora, se ela for escorrendo devagar, ela vai descer, mas ela não vai escorrer aqui embaixo, na base, daí ela já tá boa para usar. Eu vou limpar esse daqui, então. Essa parte de dar o ponto da ganache e a temperatura, e ficar cuidando da temperatura, é a parte mais chatinha que tem. Mas também é o que vai garantir que o nosso bolo vai ficar com uma cobertura lisinha, bonitinha. Então, é bem importante ficar cuidando realmente essa parte. E qualquer uma das outras coberturas usadas para fazer esse tipo de bolo vai ter esse cuidado com o ponto também. Eu gosto de usar ganache porque ela seca bem rápido. E as outras coberturas, normalmente, a gente tem que esperar de um dia para o outro para secar. E o ganache são alguns minutinhos e ele já está pronto. E agora eu vou espalhar com a colher. Eu gosto de espalhar mais na parte de cima apenas, deixar lisinho e deixar que ela escorra naturalmente pelas laterais. Ela tá bem firmezinha, mas aí a gente vem com a colher e a gente vai alisando. E um truque também, se ficar muito crespinho, que nem aqui. Aqui tá muito frio, então para perder o ponto é muito rápido. Eu vou aquecer a colher e vou passar a colher quente para ela ficar bem lisinha. E ver, eu cuidei e virou uma cacaca aqui. Mas eu vou alisar tudo isso daqui e vou deixar bem bonitinho para vocês verem. Bom, gente, voltei aqui com o bolo quase que completamente restaurado. Eu fui só aquecendo a colher, eu aqueci a água, né? Aqueci um pouco de água. E aí eu fui mergulhando a colher na água quente, deixei a colher bem aquecida e fui passando assim, deixando tudo muito bem lisinho, tá? Isso aconteceu por causa da temperatura aqui da minha cidade, que deve estar o quê? Uns 7, 8 graus no máximo, tá bem frio mesmo. Então, além de cuidar o ponto da ganache, a temperatura da ganache, é bom cuidar também a temperatura ambiente, né? Para não acontecer isso daqui. Mas tá tudo certo, tá tudo resolvido, nada que não possa ser comido, tá? Mas aí se você mora numa cidade mais quentinha, né? Não tem muito problema de acontecer isso daqui. Só se você mora numa cidade muito fria, aí usa a ganache um pouquinho mais morninha, só cuida pra não ficar muito morna, senão ela escorre muito rápido e não fica uma decoração bacana, não fica uma quantidade bacana de ganache em cima do bolo. Eu tava usando a colher molhada, eu tenho que esperar secar um pouquinho aqui. E como eu já havia falado, né, eu gosto de trabalhar com a ganache porque ela é bem rápida nessa questão de secagem. Tem coberturas que são feitas com glacê real, tem coberturas que são feitas com leite em pó, e elas custam mais a secar, às vezes até de um dia para o outro. E o ganache, eu prefiro usar ele porque é super rápido para usar. E problema de ponto com o ponto, todas elas vão ter, mas é uma questão de prática. Quanto mais você praticar, mais você vai pegar o jeito e mais rápido vai saber qual o ponto que você deve usar. Eu peguei aqui algumas cores de corantes e eu quero mostrar para vocês. Agora que
eu não enxergo, mas eu tenho verde, violeta, o branco, que tava um pouco aguado na embalagem, mas não tem problema, e um rosa pink. E aí eu quero mostrar pra vocês, antes de começar a fazer o bolo, como que eu gosto de fazer as rosinhas. Com um pincel chato, assim, com as cerdas curtinhas, é mais fácil da gente fazer a rosinha. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, sujar um lado do pincel com o corante cor-de-rosa, ou na cor que você for fazer, né, a flor. Se for vermelho, vermelho, amarelo. E no outro lado, eu vou pegar o corante branco. E aí, eu vou tirar um pouco do excesso aqui. Ó, ele vai ficar assim, ele vai ficar com um pouquinho branco e um pouquinho rosa. O pincel que tá com a tinta branca, ele vai ficar virado pra cima. E aí, eu vou aqui e vou fazer um arco. E aí, eu continuo com ele viradinho pra cima e faço um arco aqui de baixo pra cima, entendeu? Ó, vou fazer um arco assim e depois um arco assim. Notem que já ficou um botãozinho, né? Se eu quiser preencher esse botãozinho com pétalas, eu vou pegar aqui, ó. Aí, o pincelzinho com o corante rosa, virado pra baixo, eu venho aqui do ladinho e puxo pra dentro. É só simplesinho assim, é só puxar pra dentro e aqui embaixo eu faço mais retinho. Então, aqui eu tenho um botão e aqui eu já tenho uma rosa. E aí, eu posso vir com um pincel um pouquinho mais fininho, e aí pego um pouquinho de corante branco, só dou mais uns toquezinhos assim. Deixa eu tirar um pouco, ficou um pouco marcado, aí eu venho apagando. E se eu quiser fazer isso também com o corante rosa e deixar bem mesclado, também posso fazer, ó. E aí, vai dando um movimento. Eu não sou artista, eu não sou pintora, eu não sei ensinar técnicas de pintura. Essa aqui é a maneira que eu faço, é a maneira que eu acho mais fácil, e é uma maneira que vai ficar bonito no bolo e não exige que eu tenha uma grande habilidade com a pintura. Agora, eu tenho aqui um pincel um pouquinho mais fino e eu vou fazer uma folha. Aí, eu pego um pouquinho do corante verde e eu sempre tiro o excesso. E aí, eu venho aqui no botãozinho, eu vou encostar o pincel, aí eu dou uma apertadinha nele e só puxo pra dentro. Eu encosto o pincel, dou uma apertadinha e puxo pra dentro. E aí, aqui, se você quiser fazer um talinho, né, você vai puxar aqui aquela partezinha que tem aqui embaixo e vai suavemente puxar um talinho. E para fazer uma folha um pouquinho maior, aí você vem e encosta o pincel aqui. E aí, quando chega mais na pontinha, você vai levantando. E aí, pinta o meio. Se você tiver um pincel um pouquinho mais cheinho, é mais fácil de fazer. Pincel um pouquinho mais gordinho. Aí, eu encosto ele aqui e vou puxando. Quando chega mais no final, eu vou levantando. Eu vou fazer nessa rosa que tá um pouquinho maior. Encostei, ele tá bem encostado, e aí, pro final, eu vou levantando. Encosto, achato bem o pincel aqui, ó, e vou levantando, que aí ele vai afinando a ponta. É claro que aqui, como eu tô de ponta cabeça, vai ficar mais complicado de fazer bonitinho. E aqui também pode mesclar com o branco, ó. É só encosto, aperto e vou levantando. Esse lado aqui, eu não sei por que um lado sempre fica mais bonitinho que o outro, né? Vamos lá. Ó, já deu uma melhorada. E é só isso que eu faço pra pintar minhas rosas. Por que que eu faço isso? Como eu já falei, eu não tenho habilidade nenhuma de pintura e é a maneira que eu achei mais fácil e mais rápida de pintar. E tem uma outra forma também que eu uso, e aí eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho mais fininho
Aliás, até nem vou pegar esse. Vou pegar esse bem fininho aqui, ó. E aí eu vou molhar, vou passar aqui no corante. E aqui eu já vou dar uma sujadinha no corante rosa e no corante branco com o mesmo pincel. E aí eu vou fazer isso daqui, ó, um caracolzinho. E aí eu venho das laterais, só puxando as pétalas, assim. Um caracol. E das laterais eu venho puxando as pétalas bem abstrato, né? Mas ela acaba saindo, ficando um desenho bonitinho. Para quem não tem habilidade, essas são maneiras fáceis de fazer flores, né? De fazer rosinhas. E você consegue fazer um trabalho bem bonito aplicando essas técnicas bem simples e bem sem vergonhas. Que, na verdade, não é técnica... é técnica sim, são coisas que eu adaptei para mim, que não tenho habilidade e acaba dando certo. E aí eu tô trazendo para vocês que também, se alguma de vocês não tenha habilidade para fazer flores bem feitas, pode usar. Claro que quem faz pintura de verdade, que tem técnica de verdade, que é artista de verdade, vai achar isso aqui uma coisa, né? Uma coisa. Mas só que pra mim, que não sei pintar, tá bem bonito. Então vamos lá, agora a gente já vai aplicar isso daqui direto no bolo. E se você gostou dessas técnicas, já deixa o seu joinha aí, porque eu acho que vale pelo menos a cara de pau minha de vir mostrar pra vocês. Tudo que a gente aprendeu ali no papel, vou aplicar aqui no bolo. Eu vou pegar o pincel com as duas cargas de tinta, né, de corante. E vamos lá, o branco virado pra cima e o rosinha virado pra baixo. E aí, aqui a gente vai espalhando pelo bolo inteiro. Se você tiver um pincel, cadê? Aqui, menorzinho, com as cerdas do mesmo formato, chatinho assim, com as cerdas curtinhas, mas um pouquinho menor, a flor fica menor, mais delicada. Eu tenho um aqui, vou tentar fazer com ele, mas só que ele não tá... Ele tá meio escabelado, não sei se vai dar certo. Mas vamos tentar. Que aí a florzinha fica mais delicadinha, menorzinha. Ó, ficou. Achei, gostei mais desse daqui. Fica um botãozinho mais delicado. E aí eu vou espalhando isso daqui pelo bolo inteiro. E eu vou fazer algumas pétalas já aqui. E se esse vídeo tá fazendo sentido para você, se você acha que ele vai te ajudar de alguma forma, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Eu tô usando aqui um bolo de cenoura, e se você quer aprender a fazer esse bolo de cenoura que não erra, não tem erro, é super fácil de fazer, super prático, que eu já uso essa receita há muito tempo e eu nunca errei. Então, você aguarda até o final do vídeo, que vai estar lá um card para você clicar. O bolo já está completamente pronto. Agora, eu estou apenas fazendo umas folhas soltas assim para preencher os espaços. Ó, só venho com o pincel dando uma batidinha, da mesma forma que eu te falei, encosta ele cheio e depois levanta, só para fazer algumas folhinhas perdidas ao vento. Eu enchi ele todinho de flor e aqui eu tô usando os mesmos corantes que eu falei para vocês no começo, né, que é o lilás, o rosa, o verde e o branco. E aí chegou um certo momento que eu comecei a misturar tudo. Eu fui misturando o branco com o lilás e com o rosa, tudo junto. Isso foi dando uma riqueza nas cores, né?
foram ficando... Ai, que lindo! Fico toda boba, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no meu canal, porque esse vídeo valeu a pena. Fala aí, valeu a pena. Ai, gente, já tem aquele velho ditado, né? Se ninguém garva, vai dizer que não ficou bonito. Bota aí nos comentários. Gostou ou não gostou do bolo? Olha, aqui tem, como eu falei, ó, um botãozinho, aqui tem rosas inteiras. Olha essa lilazinha, que amor que ficou, gente. Que bonitinho. E aí, se você gostou, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. E eu tenho um desafio para vocês. Se você não for fazer esse vídeo, você vai compartilhar ele com uma amiga sua e vai dizer: amiga, eu quero esse bolo, faz ele para mim. E aí você vai voltar aqui nos comentários e vai me dizer se a sua amiga fez esse bolo ou não. E me conta como é que ficou. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Ai, é difícil cortar com uma mão só. Eu tô segurando o telefone aqui. Deixa eu ver. Que bagunça, né, gente? Pelo amor de Deus, a pessoa toda desengonçada.